Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E é sempre uma alegria poder estar aqui compartilhando essa palavra que traz vida, essa palavra que transforma, essa palavra que restaura, essa palavra que conserta, essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa palavra que traz entendimento, essa palavra que exorta, que confronta, mas também consola, essa palavra que é viva e é por isso que ela traz vida, essa palavra que é a palavra de Deus. E se você é novo por aqui, está chegando agora, ainda não conhece e ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e ativar aqui o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. De segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, nós temos então um encontro marcado aqui no nosso programa, tá bom? Bom, hoje nós vamos refletir no texto de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, nós vamos ler alguns versículos e eu vou começar lendo o versículo de número 1. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 diz assim: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. E desse versículo até o versículo 7, o escritor vai falar sobre a vida humana. Ele diz, olha, lembre-se do seu Criador, lembre-se de Deus, antes que as forças vão embora, antes que você tenha dificuldades para enxergar, dificuldades para se alimentar, dificuldades para se locomover, porque a vida, ela vai passando. Você hoje pode estar aí forte, vigoroso, cheio de energia, mas com o passar dos anos, é natural que as suas forças vão diminuindo. É natural que a sua mobilidade também possa ir diminuindo. Então, a ideia do autor do texto é lembre-se de Deus enquanto você tem vida, enquanto você tem vigor, enquanto você tem disposição para ir à casa do Senhor, para louvar ao Senhor, para buscar ao Senhor, para fazer o Senhor conhecido, para fazer a obra de Deus. Isso não quer dizer que Deus não aceite, não receba aquelas pessoas que já estão no fim da sua caminhada. Não, Deus ama e recebe a todos. Inclusive, o Senhor, ele renova a força, não é? Até mesmo daqueles que se sentem cansados. Mas a ideia é que nós busquemos ao Senhor e dediquemos a Ele o melhor da nossa vida. Deus não quer o resto, Deus não quer o que sobra. Deus quer ter primazia na nossa vida. Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso, que foi a vida do seu próprio Filho Jesus. E por que nós não vamos buscá-lo e dar a Ele o que temos de mais precioso, que é a nossa vida? Então nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Quanto mais cedo, quanto antes buscamos ao Senhor, melhor, porque nós dedicamos a Ele os melhores dias da nossa vida. Quantas vezes as pessoas dizem assim, não, mas para que falar de Jesus para uma criança? Ela é tão inocente, não precisa ainda de Jesus. Aí cresce, se tornam adolescentes, para que falar de Jesus? Deixa ele viver essa fase da adolescência, das descobertas e tudo mais. Aí daqui a pouco chega a juventude e diz, não, eu estou muito jovem, deixa eu curtir a vida, mais tarde eu vou lembrar de Jesus. Aí daqui a pouco constitui família, começa a correr, trabalhar e fazer tantas coisas. Aí diz assim, quando eu me aposentar ou quando eu tiver uma vida mais sossegada, eu vou buscar a Jesus. E aí chega na velhice e diz assim, como eu gostaria de ter saúde, vigor, vitalidade para buscar a Jesus. Hoje eu já não consigo mais fazer nada pelo reino de Deus, eu não posso mais servir a Jesus porque eu já estou no fim da minha vida, no final da minha jornada e já não tenho mais força para trabalhar.
É preciso buscar ao Senhor. É preciso dedicar ao Senhor o melhor da nossa vida. O melhor da nossa vida. Até porque, quando chega no versículo 8, o autor diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A ideia dessa palavra vaidade, ela quer dizer o seguinte: olha, tudo nessa vida é vazio, é vão. Se você tenta se realizar ou se satisfazer nas coisas dessa vida, você só vai se cansar. Porque todas as coisas nessa vida são passageiras. Nenhuma delas é capaz de trazer realização plena ao ser humano. Porque a verdadeira satisfação está em Deus. Jesus afirmou em João capítulo 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, com qualidade, com plenitude. O Senhor veio para nos dar vida, vida eterna, que se começa a viver aqui nessa terra. Eu não sei o que você tem vivido, ou como você tem vivido, ou o que você tem oferecido para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, a morte é uma realidade. Interessante que quando chega nos versículos 6 e 7, ele diz: olha, lembre-se do seu Criador, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte é uma realidade. Alguém já disse que a morte é a realidade mais democrática que existe, porque ela vem para todos, independente da idade, independente da classe social, ela vem para todos. A grande questão é, o que nós temos vivido? Nós sabemos que todos que nascem haverão de morrer. E a grande questão não é o tempo que temos, não é o quanto vivemos, mas como vivemos. Eu ouvi uma frase uma vez muito interessante, que diz assim, olha, que tem pessoas que nascem e morrem, mas não vivem. E o grande segredo da vida é justamente o que a gente faz entre o nascimento e a morte. Até porque a eternidade é uma consequência das escolhas e das decisões que nós fizemos aqui enquanto estamos vivos. Talvez você ache que ainda tem muito tempo pela frente e que Deus permita que você realmente tenha muito tempo ainda pela frente. Mas a verdade é que nós não sabemos quanto tempo temos ainda de vida. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Então nós devemos oferecer para Deus aquilo que nós temos de melhor, os melhores dias da nossa vida, o melhor tempo da nossa vida. Nós devemos oferecer, dedicar, consagrar ao Senhor. E aí dos versículos 9 em diante, o autor vai dizer o seguinte: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escolher com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Aqui ele está dizendo que o conhecimento é ilimitado. Ninguém consegue dizer, olha, eu já tenho todo o conhecimento do mundo. Não. E aí ele diz, olha, de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele finaliza dizendo que a coisa mais importante da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Foi Deus quem nos deu a vida. Nós não somos apenas fruto de uma relação entre o nosso pai e a nossa mãe. Nós somos fruto do propósito maior de Deus. Porque a vida vem de Deus. É por isso que eu gosto de dizer que não há acidente de percurso. Ninguém nasce por acaso. Se você nasceu,
Porque Deus tinha um propósito e Deus tem um propósito na sua vida. A vida é uma dádiva de Deus. Deus é o autor da vida. E só nasce aquele a quem ele dá a vida. Então, não há como fugir dessa realidade. E pelo fato de Deus ser o autor da vida, nós devemos a ele a satisfação de como nós administramos essa vida. Haverá um momento em que nós prestaremos conta, como o próprio texto nos diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nada está oculto aos olhos de Deus. E haverá um momento em que nós prestaremos contas a Deus de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer, de tudo que nós vivemos aqui. Então, como eu disse agora há pouco, a eternidade é uma consequência daquilo que nós vivemos aqui, das escolhas e das decisões. E aí eu pergunto para você nessa manhã, diante das suas escolhas, diante das suas decisões, diante da vida que você tem levado, onde você vai passar a eternidade? A Bíblia diz que só há duas possibilidades, céu e inferno. Não há uma terceira opção. E Hebreus 9:27 diz que ao ser humano está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não tem a possibilidade de, depois que morrer, nascer de novo para tentar consertar o que fez. Não há a possibilidade de, depois da morte, mudar alguma coisa. Então, o tempo de buscar a Deus, de se reconciliar com Ele, de fazer um concerto com Ele, de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida é agora. Não é nem amanhã, é agora, nesse momento. Porque nós não sabemos se viveremos o próximo momento, o próximo minuto. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo de se buscar ao Senhor. Esse é o momento de se buscar ao Senhor. Lembra-te do teu Criador enquanto você ainda tem vida. Porque depois da morte, não tem mais saída. Não há como mudar mais. Eu não quero te causar pânico, te causar medo, não. Eu estou te alertando, conforme a própria palavra nos diz, que o tempo de se buscar ao Senhor é agora. Dedicando a Ele a nossa vida, para que possamos também desfrutar da vida dele em nós e de uma eternidade na presença dele. Que você possa refletir sobre isso. Aproveite que estamos finalizando essa semana para que você possa hoje mesmo refletir sobre como anda a sua vida com Deus e tomar uma decisão ao lado de Cristo, reconhecendo Cristo como seu Senhor e Salvador, garantindo o seu passaporte para a eternidade com Deus. O único meio de se obter a salvação é através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? E se você quer hoje entregar a sua vida a Jesus, que você faça uma oração agora aí, entregando a sua vida, dizendo: Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Me recebe como servo teu, como filho teu, e usa-me para o louvor da tua glória. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma semana que estamos aqui finalizando, por termos compartilhado a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de poder reconhecer a Ti como autor da nossa vida, como nosso Senhor, como nosso Salvador, e consagrar a Ti os dias da nossa existência. Pai, sei com cada pessoa que nos assiste nesse momento, que todas, Pai, tenham também a alegria e o privilégio que temos de conhecer e servir ao Senhor e serem seladas com Teu Espírito, tendo a garantia da eternidade na Tua presença. Que a Tua Palavra, Pai, esteja trazendo entendimento e vida, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo o entendimento, a mente de cada pessoa, para que possa conhecer a verdade e ser liberto por essa verdade que é Jesus Cristo. Abençoa, Pai, cada pessoa nesse instante, Pai. Nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. E se Deus nos permitir, na segunda-feira, 6h30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado. Mas não esqueça, lembra-te do teu Criador enquanto você tem vida, porque esse é o tempo de buscar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo final de semana, em nome de Jesus.